Olá, estamos aqui ao vivo neste sábado pelo Facebook da Academia de Pregadores, com esta figura amada, ilustre, abençoada que Deus trouxe para este momento com a gente aqui no estúdio. E aproveitando, estávamos aqui conversando e eu disse ao pastor Elianai Cabral, que está conosco, que seria muito bom compartilhar também com você, que é nosso aluno, com você que está aí do outro lado, em casa, quem sabe neste sábado, estudando e tendo também agora este privilégio de conversar aqui com o pastor Elianai Cabral. Pastor, muito bem-vindo aqui na academia e é um prazer, uma honra para nós recebê-lo aqui. Ficamos felizes e emocionados por ter o senhor conosco neste momento. Agradeço a honra de estar nesta oportunidade compartilhando com todos os alunos da academia de pregadores uma matéria de suma importância que é a homilética. Até porque essa matéria, independente de ser uma matéria técnica, ela é antes de tudo uma matéria que vem com o objetivo de aprimorar a qualidade da pregação por aqueles que sonham, que desejam, por aqueles que têm um fascínio especial pelo púlpito da igreja. Esse fascínio precisa ser correspondido com uma consciência exata e importante do papel do pregador da palavra de Deus. Porque não se trata de aprender apenas a fazer um discurso forense, um discurso acadêmico, como se faz numa faculdade, ou se faz em qualquer outro lugar, numa tribuna política. A tribuna de uma igreja, para quem prega a palavra de Deus, é muito especial. E por ser especial, ela requer o quê? Preparação. É isso que a gente procura fazer. Aprimorar a qualidade da preparação dos sermões. Há pessoas que desejam aprender, que desejam pregar, querem pregar, mas não sabem como elaborar um sermão com condições de ser ouvido do começo ao fim. Pastor, eu tenho ouvido bastante em alguns lugares, tenho visto algumas pessoas comentando na internet também. Acho que o senhor é quem teria maior propriedade para responder. Aqueles que dizem que para pregar basta orar e ler a palavra e que o Espírito Santo revele e você vai e prega. O que o senhor diria para alguém que tem este pensamento de que não é necessário estudar de forma alguma outras matérias a não ser ler a Bíblia e orar? Eu tenho uma resposta até um tanto rude, mas eu vou dar essa resposta. O Espírito Santo não é muleta de pregador preguiçoso. Significa dizer que um pregador, se ele quer pregar bem, se ele quer ter conteúdo na sua pregação, ele precisa se preparar, ele precisa estudar, ele precisa aprimorar sua linguagem, vocabulário, ele precisa buscar conhecimento. Eu sou um pregador que prego há 51 anos. Eu tenho 51 anos de ministério, pregando no Brasil inteiro desde muito novinho. E eu aprendi uma coisa muito cedo, que se eu quero continuar a pregar, a ser ouvido e desejado pelas pessoas para me ouvirem, eu preciso, cada dia, a cada mensagem, ser melhor do que a última vez. E para que isso aconteça, é necessário que eu pague o preço. Naturalmente, existe um preço espiritual de tudo isso aí. E o preço espiritual de tudo isso aí implica exatamente na consciência que o pregador deve ter de que ele é apenas um servo, de que ele é apenas um canal da palavra de Deus. E esse canal precisa estar livre de interrupções emocionais, de vaidade, de presunções. Esse canal precisa estar livre para que o Espírito Santo possa, de fato, operar livremente naquilo que ele vai falar. A unção do Espírito Santo, ela vem em cima daquilo que eu preparo. Ora, se você admira um pregador que tem uma bagagem de conhecimento, isso não vem do céu assim por acaso, não. O Espírito Santo faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte.
Para fazer a minha parte, eu preciso, então, pagar o preço. E eu pago esse preço até hoje. Porque a cada dia eu tenho consciência de que eu não sou tão bom assim. De que eu preciso sempre ser melhor para a próxima vez. Essa é a consciência que eu tenho. É desenvolver uma capacidade de autoanálise, de si mesmo, de você olhar para si mesmo e descobrir: eu podia fazer melhor, eu posso fazer melhor. E para fazer melhor, no campo da comunicação da palavra de Deus, no campo da pregação, eu preciso aprender a pregar corretamente. Ora, a homilética visa exatamente isso aí. Ela visa dar ao pregador a capacidade dele organizar o seu sermão de tal forma que desde quando ele anuncia o seu tema e lê o texto bíblico, do começo ao fim, o seu auditório vai lhe entender. Quando isso não acontece, a tendência do pregador é fugir, partir para uma diversidade de ideias, de assuntos, que ao final, ao final da mensagem, ninguém sabe o que é que ele se pregou. Quantas vezes se pergunta: estava bom? Estava ótimo. Por quê? Porque o pregador é daquele que tem especialidade, especialmente em promover assim a emoção do povo, diz frases de efeito e tal. E tem pessoas que gostam dessa coisa, que mexa com a adrenalina de cada um deles. Mas quando termina a pregação, se pergunta: o que foi que o pregador pregou? Qual era o assunto dele? Olha, eu não sei não. Parece que o assunto era sobre isso, sobre aquilo, mas o que importa é que estava muito bom. Será que estava bom mesmo? Será que produziu algum efeito positivo? Edificou de fato alguma coisa positiva que levou aquela pessoa a decidir servir melhor a Deus, a fazer alguma coisa melhor para o Senhor? Esse é o aspecto importante que todo pregador precisa ver. Então, essa história de dizer que eu não preciso estudar, que eu dependo da unção do Espírito Santo, se você esperar que um pregador que pensa assim tenha alguma coisa em especial para dar, você vai se decepcionar, vai se frustrar, porque eu duvido que um pregador tenha bagagem teológica, bagagem de conhecimentos gerais, se ele não estuda, se ele não lê, se ele não se atualiza. Esse é um aspecto importante no ministério da palavra. Está respondido com muita propriedade aqui pelo pastor Elianai. Ele está gravando esta matéria, a homilética, que estará dentro do curso médio em teologia da Academia de Pregadores, que já está no ar. É o curso que você já está fazendo aí pelo site academiadepregadores.org, e as matérias vão sendo liberadas, né? Cada matéria que você conclui, sempre já entra mais uma, mais duas, e a gente vai disponibilizando elas. É um curso para se terminar em 2 anos. No final, você conclui ele com 2 anos de duração. E o pastor Elianai também está conosco nesta empreitada abençoada e aceitou o nosso convite, e ficamos muito felizes, muito honrados por isso. Pastor Elianai, nós conversávamos aqui agora há pouco, né? O senhor contando um pouquinho da sua jornada. São 51 anos na estrada. 51 anos de bênçãos, de vitórias conquistadas com esforço, com vontade de vencer, com vontade de ser bênção para o Brasil. E Deus tem me abençoado e me honrado nesse sentido. Eu não tenho a presunção de me achar melhor do que ninguém. Não me acho melhor do que ninguém, nem tenho a pretensão desse tipo de atitude, mas eu tenho consciência que eu preciso ser melhor para mim mesmo, que o melhor que eu dê ainda é importante depois de 51 anos de ministério, porque em 51 anos de ministério eu nunca parei de pregar. Pregar e ensinar são 2 elementos chaves até que fazem parte da ordenança do Senhor Jesus Cristo, de ir e pregar e também ensinar.
Então, eu aprendi a pregar, posso não ser o melhor pregador do mundo, nem estou preocupado com isso, nem faço questão nenhuma, mas eu faço questão de que a minha pregação tenha conteúdo, tenha importância, produza efeitos positivos para a vida das pessoas. Então eu louvo a Deus que nesses anos todos Deus tem me honrado no Brasil e no exterior, fora do Brasil, pregando e ensinando, e vou até a hora que o Senhor permitir que eu continue a fazer. Tem muita gente que até estranha, porque tem gente que imagina que... Eu até fiquei feliz hoje, porque numa brincadeira aqui, várias pessoas imaginaram que eu tivesse 60 e poucos anos, 62, 63, 65 anos, mas eu não tenho isso. Eu já vou completar 72 anos de idade. É por isso que eu tenho 51 anos de ministério, porque eu comecei e fui ordenado com 20 anos de idade. 20 anos. E foi aqui em Santa Catarina? E foi em Santa Catarina, num caso sui generis, naquela época, na convenção. Eu me lembro que eu havia saído da escola teológica, do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, em 1965, eu terminei o curso. E quando eu cheguei aqui, meu pai era pastor em São Francisco do Sul. Meu pai foi um dos pioneiros da obra pentecostal aqui no estado. Todo mundo sabe disso, pastor Osmar Cabral. E meu pai foi o meu grande referencial de vida nesse sentido. E quando eu cheguei na convenção, havia uma expectativa. Os pastores queriam saber como é que era esse menino que teve na fábrica de pastores. Porque era o termo, a expressão que se dizia. Do Instituto. Do Instituto Bíblico. A fábrica de pastor, o negócio de fábrica de pastor, isso não dá certo, vem orgulhoso de lá, depois não respeita mais pastor nenhum. E eu provei para os pastores que não era isso que a gente aprendia lá. Que naqueles primeiros anos de Pindamonhangaba, a gente aprendia a ser humilde, aprendia a respeitar a autoridade espiritual e aprendia como melhor servir a Deus, conhecendo a palavra, aprendendo a disseminar a palavra através da pregação e do ensino. Ora, imagine eu com 20 anos de idade, eu era um jovenzinho, sem experiência, né? Que tinha vigor, que tinha energia, que tinha vontade, que tinha sonhos, que precisava ser até um pouco contido, se fosse necessário. E foi assim que eu fui para a convenção. Quando cheguei na convenção, os pastores queriam saber como é que eu era. O que é que eu tinha para dizer. E eu fui colocado em teste pelos pastores. Essa convenção foi daqui do estado? Sim, de Santa Catarina. Isso aconteceu em Itajaí, em 1966. Aí mandaram eu pregar. Eu preguei uma das noites lá da convenção, preguei uma das noites. O que é que eu preguei até hoje, eu não sei. É claro que a qualidade, o conteúdo da minha mensagem era típico de um recém-saído da escola, com vontade de pregar a palavra, vontade daquela coisa. Mas o que chamou a atenção é que os pastores perceberam que se o filho do pastor Cabral foi para uma escola e hoje pode ser uma bênção, por que não os nossos filhos também? Tudo que é novo assusta, né? E havia uma juventude aqui no estado. Eu, quando saí para ir para a escola teológica, eu não estava nem morando com meu pai, em São Francisco do Sul. Eu estava em Blumenau. Meu pastor era o pastor Antônio Lemos, de saudosa memória. O pastor Antônio Lemos foi um homem que eu tenho no coração de um modo especial, porque a palavra dele foi fundamental para dizer, não, esse menino esteve comigo lá. Ele era líder dos jovens, e eu tinha só 17 anos de idade, e a juventude era grande. Eu regia 2 corais da igreja, o coro da igreja, o coral jovem com 85 vozes, regia a orquestra e ainda fazia parte como músico tocando clarinete na banda de música. Aquele tipo de adolescente que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, envolvido na obra,
era professor de escola dominical e estava lá trabalhando durante o dia, estudando à noite, e toda essa minha atividade era feita no sábado e no domingo na igreja, assim, sem descansar. Sem descansar. E esse pastor Antônio Lemos, foi um homem que disse, que deu uma palavra a meu favor quando eu pedi uma palavra ao presidente da convenção naquela época. Esse pastor chamava-se Clemente Kuzman, que hoje é aposentado, é jubilado, não sei se está vivo ainda. Naquela época era de Porto União, ele era de Porto União, que era da Letônia, o russo, coisa assim. Era um pastor muito querido também. E eu disse, pastor Clemente, eu queria que o senhor me desse o poder para dizer só uma palavrinha para os pastores da convenção. E ele disse, Nai, você quer falar alguma coisa para os pastores? O que é que você quer falar? Não, uma palavrinha pequenininha. Porque o meu coração estava incendiado pela chama da chamada de Deus. E eu, então, ele me chamou, meu pai estranhou, porque eu não tinha dito nada para ele. Ele me deu a palavra, eu falei, eu acho que uns 3 ou 4 minutos só. Falei na convenção e disse, irmãos, eu tenho uma chamada de Deus. Eu sei que eu sou jovem. Eu não vim aqui pedir para ser consagrado, que eu sei que isso não pode acontecer agora, mas eu vim aqui pedir que vocês me deem a oportunidade. Vocês acreditem em mim. E mais, eu venho fazer um segundo pedido. É que vocês acreditem nos jovens como eu na sua igreja. Se vocês acreditarem, vocês terão um novo grupo de obreiros futuros para as suas igrejas. É tudo que eu estou pedindo para vocês. Me deem a oportunidade. E aí, eu terminei, me sentei e disse, bom, Elenay, então você já sabe, né? Você vai lá para fora e tal. Aqui é assunto só dos pastores. Por alguma razão, eu entrei na pauta de alguma coisa lá. E lá eles decidiram, nem perguntaram muito do meu pai. Meu pai foi surpreendido e resolveram me separar para evangelista. O senhor era solteiro, um jovem de 20 anos? Solteiro. Aí exigiram que eu tratasse de me casar logo, porque para ser um obreiro num campo eu precisava me casar logo. E eu logo disse, eu tenho uma namorada, eu vou noivar, é filha de um pastor, e lá no Rio de Janeiro, e eu vou para noivar agora, no mês de fevereiro, e queriam que de fato me casasse de 3, 4 meses. E ali eles decidiram que me indicar para trabalhar com qualquer pastor. Então apareceram uns 3 pastores na época, eu nunca vou me esquecer. Foi o pastor João Ungur, que era pastor aqui em Florianópolis, e queria que eu viesse para cá para eu dirigir a congregação de São José. Congregação de Florianópolis naquela época. Claro, isso não aconteceu. Pastor João Ungar, que era muito, assim, ele era muito sistemático, então, mas ele gostava muito de mim. E depois um outro pastor foi o pastor Leosésio Miciano, que era pastor em Lages. O pastor Leosésio era um amigo da juventude, ele gostava do jovem, ele disse, eu quero levar você para dirigir programas de rádio, para ser o líder da juventude, para trabalhar e tal. E o terceiro pastor foi o pastor João Eduardo Carvalho, naquela época, na cidade de Rio do Sul. Rio do Sul, tive um pouco da minha infância como menino lá. Então, os antigos todos me conheciam como menino. Aí, 8 anos depois, eu volto para lá como obreiro, como evangelista no campo, atendendo todas aquelas vilas, pequenas cidades, principalmente em atividades vale, rurais. O Alto Vale, né? Envolvia todos aqueles lugares rurais, onde tinha que andar a pé, a cavalo, bicicleta. E eu me senti o homem mais feliz da terra, ganhando meio salário mínimo. E a convenção exigia que eu me casasse. Eu tive um pastor que não foi muito bonzinho comigo, aquele pastor. Ele me judiou um pouquinho.
Mas eu aceitava aquilo como vontade de Deus, como necessidade para mim. Eu fui me casar sem dinheiro. Eu fui ajudado para pagar passagem para ir para me casar, sem ter dinheiro para voltar e trazer a esposa. Meus pais fizeram o que puderam, mas Deus me abençoou, que eu ganhei uma oferta de presente de um amigo lá, e com essa oferta que eu voltei. E quando me casei, eu não fui morar numa casa arrumadinha, com móveis, todo lugar. Eu fui morar num quarto. Um quarto que um tio meu, que nem crente não era, ofereceu para eu me ver. Eu dividi o quarto em duas partes, e eu e minha esposa fomos viver nesse quarto, e foi uma bênção de Deus na nossa vida, toda essa experiência. Sofri um bocado, mas eu era feliz porque eu ganhei almas para Jesus, eu abri novos trabalhos em regiões rurais, em pequenas cidades, naquelas regiões de Ituporanga, de Presidente Getúlio, de Itaió, de Barra da Prata, Alto Denique, Dolman. Ainda os nomes estão na minha cabeça, os lugares todos que eu passava como evangelista novinho. E eu me emociono aqui, eu estou muito emocionado porque não sei quantas décadas depois, eu fui morar em Ituporanga, meu pai foi pastor ali naquela região, até hoje trabalha por ali, e lá estão os frutos daquilo que foi semeado muito tempo atrás. Além de Ituporanga, que estava um trabalho que tinha quase se acabado, eu ajudei Ituporanga, ganhei almas para Jesus, eu fiz amizade com um pastor da igreja luterana que gostava, naquela época, de imprimir folhetos de evangelização e dava gratuitamente. E foram com os folhetos de evangelização da igreja luterana que eu evangelizava. Dali para dentro, tinha mais uns lugares ali que eu me esqueci o nome, tinha um lugar chamado Barra Nova, em que eu tinha que atravessar, ir a pé, ia de ônibus até um pedacinho, depois atravessava algumas regiões a pés, 12, 13 quilômetros, para atender famílias de novos convertidos. Eu ganhei uma família de novos convertidos lá perto de Barra Nova, que era uma família que plantava fumo, plantava tabaco, aquelas folhas grandes, enormes, e Deus me deu graça que eu fui orientando a eles, mesmo sendo inexperiente, mas eu tinha a bagagem da minha vida com meu pai e tal, eu não fui logo dizendo, vocês têm que acabar com tudo isso aqui e começar, não. Fui devagarinho, até que eles foram tomando consciência de que eles poderiam mudar o tipo de agricultura que eles tinham por ali. Lá eu tive experiências fantásticas com Deus, nesse lugar. Andei muito a pé, andei bastante a cavalo, atravessei rios a nado com águas cheias, para poder atender uma família do outro lado, porque não havia nenhuma bateira, como diz aqui no sul, e nem tampouco uma balsa para se atravessar. Isso eu fiz algumas vezes, mas eu não conto isso como proeza, assim, eu conto isso como uma experiência de alguém que estava com muito vigor, com muita vontade. Cheguei a ficar doente no campo, fiquei muito magro, andei desmaiando no meio de caminho, me encontrar desmaiado por causa de não sei explicar o que tinha um tipo de umas convulsões em função do cansaço físico, de não ter uma alimentação adequada, mas eu não lembrava disso. E deixa eu dizer ainda mais uma coisa, eu estou ensinando homilética. Eu nunca deixei de pregar homileticamente, nem para grupos de novos convertidos. A minha grande escola de pregação foi ali, na simplicidade daquele povo da roça, falando a palavra de Deus, no meio daqueles alemães, italianos, que haviam naquelas cidades
naquela região também de Ibirama, de Presidente Getúlio. E eu me lembro de uma história muito importante. Para mim é muito importante. Eu fui num lugar chamado Alto Dolman. A gente tomava um caminho de Ibirama, indo até na Barra da Prata. Naquele meio do caminho tinha esse tal de Alto Dolman, que era um alto de uma serra. E eu resolvi subir lá e não teve ninguém para me esperar. Então eu tive que ir a pé. E foram 23 quilômetros a pé que eu fiz, subindo. Só que os meus sapatos não aguentaram. Naquele tempo, os sapatos que eram feitos com preguinhos, eles molharam muito e soltaram a sola. Primeiro soltou um, depois soltou o outro. Aí eu resolvi andar descalço. Tinha apenas uma pastinha com uma ou duas peças de roupa íntima, mais um paletózinho, a minha Bíblia e o esboçário sempre comigo, a harpa, era tudo que eu tinha. E os meus pés estouraram, a sola dos dois pés. Estourou um, e criaram bolhas na frente, assim, e eu tive que parar no meio do caminho, e agora, como é que vai ser? Nem para frente, nem para trás. Aí alguém passou a cavalo, olhou para mim, que é o senhor pastorzinho? Eu era conhecido como pastorzinho, porque eu pesava 58 quilos apenas. Aí ele disse, sim, sou eu, estou indo lá para a casa do seu José, não sei das quantas, acho que era Spredman o nome dele, alemão. E se o senhor puder dizer para ele, se ele achar um jeito de trazer um cavalo, uma coisa para vir me buscar aqui, já está faltando ainda, tem uns 10 quilômetros ainda pela frente e tal. Não, pode deixar, aí eu vou avisar. De repente, eu vi o barulho de uma carroça, aquela carroça alemã, de 4 rodas assim, puxada por 2 cavalos. Era o irmão e a esposa. Eu ainda me emociono com isso. Quando eles pararam, já pararam, saíram correndo e chorando. O alemão grandão, um homem grandão, forte, me pegou no colo e me levou para a carroça. A esposa dele ficou cuidando dos meus pés e protegendo. E quando eu cheguei na casa deles, a irmã tinha uma gamela de madeira assim, preparou água morna. E ela foi lavar os meus pés. Ela lavou os meus pés e foi tirando tudo quanto é carocinho de pedrinha que tal. Depois ela trouxe lá um óleo, uns negócios lá, para tentar curar os meus pés. E me deu um par de meias do marido. Como eu estava sem sapato, foi 2 botinas dele, botas grandes, que eu fiquei. Eu tive que dirigir o culto sentado. Encheu a casa dele na luz de lampião e de algumas lamparinazinhas de querosene. Eu preguei, eu cantei, eu dirigi o culto, eu fiquei com febre. Naquele culto, apareceram 2 homens do outro lado da montanha. Esses 2 homens do outro lado da montanha eram filhos de um fazendeiro muito rico, que eram católicos romanos, e que estavam com o pai morrendo. Há muito tempo o pai estava deitado, sem comer, sem beber. Eles fizeram um canudinho para dar uma comida líquida, alguma coisa líquida para ele. Ele já não falava mais, ele não dizia mais nada. Eles apareceram, falaram com o dono da casa e disse, nós vamos buscar o pastorzinho, porque o padre já esteve lá, já deu extrema-unção para o nosso pai. E nós não ficamos satisfeitos com isso. Nós viemos buscar o pastorzinho. E nós trouxemos um cavalo a mais, com toda a montaria.
E naquela noite fria, muito fria, era tempo de inverno, foi no mês de maio, junho, por aí assim, de 1966. Eu montei no cavalo e disse, não, eu vou. Nunca vi aqueles homens, mas como eles eram conhecidos, o irmão deu, pode ir, pastor, eles são pessoas boas, são nossos amigos e tal. Eu desci mais outros 23 ou 24 quilômetros a cavalo. Um na frente, eu no meio, o outro atrás. E ele só com a lamparina por um caminhozinho pequeno. E eu fui, e nós chegamos mais ou menos umas 3h30, 4 horas da manhã, na casa dessa família, desse fazendeiro. Aí quando chegamos, que os filhos chegaram, logo alguns se acordaram, vieram, o velho estava deitado lá. E eu estava passando mal, com febre, a pressão baixíssima e quase desmaiando. Eu me lembro que a primeira oração que eu fiz a Deus naquela casa, estava esperando o milagre, era que Deus me segurasse, não deixasse eu cair na frente de todo mundo. E Deus me deu graça. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu olhei o velhinho e tal, eu fui, me estendi meu corpo sobre a cama, no estrado da cama, e tive que me segurar para não cair em cima do velho. E no meu espírito eu orava, não deixe eu cair aqui. Pus a mão na testa do velhinho e pedi que o espírito de morte fosse embora. E pedi que o Senhor operasse o milagre ali, porque seria bênção para a família e para aquele lugar. Tirei a minha mão e me assentei, e eles ficaram assim olhando para a cara do outro, não acreditando, pensando que eu faria alguma misura, alguma coisa. Eu não fiz nada disso, eu estava muito cansado, com muito sono. Aí me assentei, de repente o velho abriu os olhos. Não abriu os olhos há bastante dias, não falava nada, não comia nada, abre os olhos, olha para o lado, chamou pela esposa e disse, eu quero comer. E o milagre aconteceu naquela madrugada. Aí arrumaram uma cama para mim, na casa de um daqueles dos filhos, que ficava ao lado assim, e eu fui dormir, mais ou menos, já eram umas 4 horas da manhã, por aí, e dormi mais ou menos até umas 7 horas da manhã, uma caminha boa, bem macia, feita com muito carinho por aquele povo. Quando eu levantei 7 e pouco da manhã, olhei pelo vidrinho numa janela de madeira, e tinha vidro, eu olhei e vi que o homem, eu acho que é ele, eu imaginei, eu acho que é ele, que foi me buscar, estava lá medindo uma parte na frente, assim, de um alto bonito, todo gramado, estava medindo ali o terreno para uma construção. E eu perguntei, o seu marido que está ali, se é esse senhor, o que é que ele está fazendo? Ele estava aí construindo. Ele disse que agora ali ele vai construir uma igreja de crente. Isso aconteceu tudo numa madrugada. São proezas, parece proezas, e são mesmo, que Deus confirma para provar de que a operação de Deus não depende apenas de nós, mas da nossa disposição. Então isso aí foi muito importante na minha vida. E eu estava sofrendo um pouquinho. O meu pastor lá em Rio do Sul não me entendia. Ele não aceitava muito bem determinadas coisas, porque ele não estava bem também. Lamentavelmente, ele não estava bem espiritualmente, ministerialmente. Os irmãos da igreja que me conheciam, as famílias, ele, pastor, irmão Elenai, vai embora daqui, senão esse irmão vai morrer aqui. Senão eu segurei. E ele me humilhava perante a igreja. Isso aqui não serve para nada, só vai. Nem para índio ele não serve para pregar. Aí eu me segurei. De repente, isso em 1966, de repente,
em novembro de 1966. Eu recebo uma carta vindo de Belo Horizonte, onde o pastor Bernardo Johnson morava. Ele me mandou uma carta me fazendo um convite oficial. Pesquisei sobre você, Elianai e outros. Estou formando uma equipe de evangelistas para evangelizar o Brasil através de cruzadas em massa. E eu queria que você fizesse parte. Eu confesso que eu nem perguntei para Deus se ele concordava ou não. Eu disse, é a minha porta, a minha saída. E assim é que eu fui para a casa de meus pais, em São Francisco do Sul, logo no começo de 67, e então, no dia 15 de março de 67, na cidade de Taubaté, São Paulo, eu me encontrei com o pastor Bernardo Johnson, e ali nós tratamos da equipe, foram apresentados outros elementos, e eu e pastor Joá Caetano, naquela época, fomos os primeiros assalariados pela Cruzada Boas Novas e começamos a preparar a primeira cruzada evangelista na cidade de Taubaté. Essa cruzada saiu no mês de abril, mas nós tivemos esses 15, 20 dias só de preparação da igreja, das congregações, o material de propaganda que aí foi mandado fazer, e tiramos fotografias da equipe. Foi assim que a minha vida começou um novo em Rio do Sul. Pelo contrário, eu fui abençoado por aquela igreja, por aquelas famílias, e até entendo que até as experiências negativas com o pastor daquela igreja foram para mim uma escola de aprendizagem para eu aprender a ser humilde, a ficar de boca calada, porque eu sabia que se eu abrisse a minha boca eu seria queimado. Para não ser queimado, eu calei minha boca. E foi dessa forma que Deus me honrou. Que bênção, pastor. Muito obrigado por compartilhar essa experiência toda conosco. Nós vimos o quanto Deus lhe honrou, né, e lhe abençoou em todos esses 51 anos de ministério. Hoje o pastor Elianai é o primeiro secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Tem pregado no Brasil inteiro e fora do Brasil também, durante toda a sua vida, recebendo dezenas de convites todas as semanas. E está aqui, neste lugar simples, humilde, pequeno outra vez, aqui em Santa Catarina, para compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente e com você que é aluno da Academia de Pregadores. O curso de homilética do pastor Elianai, a matéria de homilética estará dentro do curso médio, muito em breve vai estar disponível também. Se você que porventura nos vê ainda não é um aluno, você pode entrar no site academiadepregadores.org, ali você tem todas as informações de como se matricular e também estudar com a gente, não apenas o curso médio, mas todos os demais cursos que a academia oferece e tem ali à sua disposição. E eu fico bem feliz, viu, pastor, porque eu pude entender aqui também, como nós somos um projeto muito novo, existe muita objeção. Não muita, até não é muita, proporcionalmente, mas existe objeção. Às vezes a gente ouve algumas coisas que nos deixam um pouco entristecidos, mas eu entendo ainda mais, depois dessa conversa, que sempre haverá, né? Em projetos novos, como aconteceu com o senhor na sua ida lá para o Instituto, isso é natural, né? E ao longo da minha vida, não faltaram objeções. Tudo aquilo que é bom encontra objeção. Quando a coisa não é muito boa, ninguém se preocupa com aquilo. Quando a coisa é boa, quando o projeto é bom, quando o projeto é sério, quando o projeto é comprometido com Deus em todas as coisas que faz, então, naturalmente, sempre haverá pessoas com dor de cotovelo, pessoas que não sabem fazer melhor, mas são capazes de criarem objeções. Eu aprendi isso aí ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida. Até os dias de hoje, eu ainda me deparo, de vez em quando, com pessoas que são objeções, que tentam de algum modo, eles não conseguem encontrar nada na minha vida que desabone
a minha conduta, mas conseguem não gostar de mim por alguma razão. Ou me acham antipático, ou me acham chato, ou presunçoso. E eu tenho certeza que eu não sou nada disso. Eu tenho certeza que eu sou um homem normal, imperfeito, que não se conforma com as imperfeições, que tem consciência das suas limitações, e por ter consciência das minhas limitações, é que eu aprendi a depender de Deus. Eu dependo do Senhor para tudo que eu faço. Eu não faço nada por dinheiro, eu não faço nada do meu ministério com a intenção de aparecer. Se hoje eu fui lembrado para estar na mesa diretora da Convenção Geral, eu não pedi voto para ninguém, não pedi um voto sequer para ninguém. Fui pego de surpresa. É porque Deus tinha um plano comigo. Eu sou um idealista ministerial. E como idealista ministerial, o meu ideal é pregar e ensinar a palavra de Deus. O resto, para mim, é o resto. Então, eu não busco posições, títulos. Deus tem me honrado que eu tenho um bocado de títulos por aí afora. No meu cartãozinho de visita, ninguém vai encontrar nada além da palavra de pastor. Helenay Cabral, pastor. Não sou mais humilde nem mais santo que ninguém. Mas eu faço parte de 2 academias evangélicas de letras do Brasil. Eu sou o mais antigo. Antes de mim só tem o pastor Antônio Gilberto, escritor e comentador de revista de escola dominical. Eu escrevo desde 1985. Eu ainda era bem jovem naquela época, quando eu fui convidado para fazer parte, escrever a primeira revista. E eu louvo a Deus por isso. Encontrei ainda naquele pessoas como Lourenço Olson, entende? Lourenço Olson, que era um grande mestre, um grande homem de Deus, e alguns líderes daquele passado que já se foram, mas que foram homens que marcaram história. E eu nunca mais parei, sempre fui lembrado, estou aí escrevendo, continuo escrevendo, dedicado. Hoje eu tenho consciência de que Deus resolveu mudar o curso da minha vida. Antes eu me destacava como pregador e continuo pregando. Eu gosto de pregar, eu ensino a pregar. Mas meu ministério tem essencialmente se dedicado ao ensino da palavra de Deus. Porque eu comecei a ouvir dos pastores dizendo: não, pastor Helenay, nós precisamos de ensinadores, nós precisamos de mestres. Então eu comecei a me dedicar muito mais a esse objetivo na minha vida. Estou feliz que dentro das minhas limitações eu dou o meu melhor que eu posso, né? E Deus tem permitido encontrar muita gente boa, muita gente competente, excelentes mestres com formação espetacular em várias áreas do estudo da Bíblia. E eu aprendo com eles também. Que bênção, que bênção. E olha, está aqui deixando um legado para nós também, como um dos mestres da academia, porque tudo isso que nós produzimos aqui não é só para agora. É um legado que está ficando aí para a história da igreja aqui no Brasil, e é muito bom ter o pastor Helenay com a gente. Obrigado a você que nos assistiu, acompanhou, compartilhou desta conversa. Nós estávamos aqui conversando e aí a gente começou a live aqui para compartilhar com vocês também. O pastor Helenay vai continuar as gravações agora da sua matéria de homilética aqui no estúdio da Academia de Pregadores. Um abraço a todos, que Deus abençoe.